Olá pessoal, eu sou a Diana Barbosa de Loucena e hoje eu vim falar de colocação pronominal. É um assunto que a gente sabe, mas na hora de fazer a prova parece que a gente não sabe. Então eu vim trazer todas as dicas para você que está se preparando aí para fazer o concurso da Banca Vunesp. Então eu vou dar todas as dicas de como você fazer para acertar uma questão dessa. Vou explicar do jeito que eu faço. Lembrando que eu não sou professora de português, mas eu venho trazer dicas pela minha experiência. Como vocês sabem, já fui aprovada no concurso do IBGE, Polícia Militar, Tribunal de Justiça de São Paulo, Agente Penitenciário e muitos outros concursos. Eu sou concursada e concurseira, trabalho no IBGE. Então, vamos lá para você aprender de uma vez por toda a colocação pronominal e arrasar na sua prova da Vunesp. Então, já deixa o seu like aí, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, com aquele seu amigo, parente que você quer que passe no concurso público e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tem muita coisa legal aí saindo para vocês. Então vamos lá. Colocação pronominal. Eu vou vou dar todas as dicas para vocês acertarem qualquer questão da Banca Vunesp. Então, colocação pronominal. Quando colocar o lo, quando colocar o no, o lhe, o a, o o. Para quem não sabe, é aquele pronomezinho que vem do lado do verbo. Então, ou do lado do nome, para representar uma palavra ou um texto, uma parte do texto. Então, quando você vê verbos ou palavras terminadas em R, em S ou Z, você vai substituir por lo, lá, los e las. Quando você vê uma palavra terminando em M ou ON, ou sons nasais, ão, então você vai trocar por no, na, nos e nas. Todos os outros você vai trocar por o, a, os ou as. E o lhe e o lhes você só vai utilizar quando o verbo pedir preposição. Preposição a preposição a. Então, se você não sabe o que é preposição, dá uma olhada no meu vídeo que eu falei sobre concordância, verbo. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas basicamente é quando o verbo ele pede uma preposição. Por exemplo, quem assiste, assiste a alguma coisa. Então tá pedindo a preposição a. Quem faz menção a alguma coisa. Então tá pedindo esse azinho. Então, se o verbo pediu esse azinho, você coloca o lhe ou o lhes. Observação, você vai substituir pelos devidos pronomes aqui, exceto quando tem palavras atrativas. Eu já vou falar para vocês quais são as palavras atrativas. Aí não vai ser lo, las, aí vai substituir por o a, os, o as, porque não vai fazer sentido colocar o lo, ou no, ou na, ou lá. Então vamos ver. Palavras atrativas que chamam o pronome para o lado delas são a palavra que, não, as palavras negativas, como não, nunca, jamais. Então, palavras negativas, elas são atrativas, elas atraem o pronome pro ladinho delas. Os advérbios, gente, não sei, se você falar assim, Diana, eu não sei o que é advérbio. Advérbios são as palavras, simplificando do meu jeito, para encaixar na cabecinha. Advérbio é aquelas palavras que dão sentido de tempo, que dá o sentido de modo e várias outras coisas. Depois eu vou gravar um vídeo sobre advérbio direitinho para vocês. Então, assim, teve uma palavra que deu sentido de tempo, de modo, de negação, tem vários outros, mas os principais que a Banca Vunesp cobra é o modo e o tempo. Então, por exemplo, hoje. Hoje é um advérbio, porque hoje significa o tempo. Atualmente é um advérbio, significa tempo. Normalmente é o modo, normalmente eu faço assim, normalmente eu faço desse jeito, é o modo como você faz as coisas. Então essa palavrinha tá dando um sentido de modo.
Geralmente as palavras terminadas com mente, por exemplo, geralmente, que eu acabei de falar, atualmente, todas as palavras terminadas em mente, elas são advérbios. Fora isso, tudo que dá sentido de tempo, tá? E várias outras que depois eu vou falar, mas essas são as principais. Então, um exemplo aqui para vocês, ó. Mesmo que não pague-me, ele tá errado, porque aqui a gente tem a palavra atrativa não. Então, esse me aqui teria que ficar do ladinho do não, porque ele atrai o pronome, né? Então, seria o correto aqui, ó, mesmo que não me pague. Então, o não, a palavra negativa, ela atraiu o pronome para o lado dela. Então, aqui tá errado. Não é mesmo que não pague-me, é mesmo que não me pague. Outro exemplo. Mesmo que convidem-nos. Tá errado, porque a gente tem o que aqui, ó. O que, ele é atrativo. Então, é mesmo que nos convidem. É o correto. Então, você tem que sempre prestar atenção nas palavras atrativas. Elas vão fazer você eliminar horrores de questões. Das 5 alternativas, você olhando as palavras atrativas, você vai eliminar 3 questões. Então, só vai sobrar 2 para você verificar. Aí tem as posições do pronome, né? O que é próclise é quando o pronome é colocado antes do verbo. Mesóclise é quando o pronome é colocado no meio do verbo. Ah, Diana, me dá um exemplo do meio. É quando a palavra está no futuro. Então, o pronome ele tem que ficar no meio. Depois eu vou mostrar para vocês. Ênclise, o pronome é colocado depois do verbo. Então, só trouxe o significado aí para vocês. Do que é próclise, mesóclise e ênclise. Próximo slide. Palavras que expulsam o pronome. Ah, a gente tem palavras atrativas? Tem, mas a gente também tem palavras que não querem o pronome do lado dele de jeito nenhum. São palavras que expulsam os pronomes do lado delas e jogam os pronomes, para frente delas. Não, são os verbos no particípio. O que é verbo no particípio? São as palavras terminadas em ado e ido. Então, tido, valido, terminou com ido ou ado, é verbo no particípio. Então, por exemplo, tem se valido e não tem valido-se. Por quê? Tá aqui, ó, palavra no particípio. Valido não pode ter pronome do lado dela. O pronome ele vai aqui para frente dela. Então, o correto é tem se valido. Então, não existe tem valido-se, fica errado, tá? Próxima. Observação. Nunca comece a frase com o pronome. Então, o pronome ele nunca vai começar a frase. Tem uma frasezinha, tinha uma frase, aí colocaram uma vírgula, não pode ter, quando colocou vírgula, está começando outra frase. Então, não pode ter também o pronome começando frase. Então, exemplo aqui, ó, me trouxeram brinquedos prejudiciais em crianças muito pequenas. O me, esse pronome, ele está errado, ele não pode começar a frase com pronome, tá? Então, o certo é, trouxeram-me brinquedos prejudiciais em crianças muito pequenas. Então, esse é o correto. Agora aqui, ó, em verbos no futuro, os pronomes são colocados no meio do verbo, é a mesóclise. Então, exemplo, orgulhar-me-ei. Tá vendo que orgulhar-me-ei tá no futuro? Então, orgulhar-me-ei dos meus alunos, ou orgulhar-me-ia dos meus alunos. São palavras no futuro, são verbos no futuro. Então, o pronome tem que ficar no meio dela, não pode ser lá no final. Então, uma questão aí da VUNESP, para vocês verem como dá muito certo. Então, assinale a alternativa em que a colocação pronominal atende à norma padrão. É uma questão de 2018. A que investir-se, tá vendo que o que aqui, ó, ele é palavra atrativa, então deveria ser dito a que se investir. Então, a gente já sabe que tá errada a letra A. Não vou nem continuar a ler, porque tá errado. E aqui, ó, também, ó, a gente tem outro que aqui, ó, que esqueçam-se. Não, é que se esqueçam. Também tá errado, você eliminou a alternativa A por causa das palavras atrativas. Alternativa B.
Se tem afirmado, não, a gente não começa a frase com pronome, com os pronomes. Então, não pode começar a frase aqui com a colocação pronominal. Alternativa C. Sabe-se que parte considerável das prisões vem de casos de flagrante, os quais se reportam a delitos menores. Parece correta. Vamos ver as próximas. Tendo integrado-se, verbo no particípio, terminou com lado. Palavras terminadas com lado ou ido, ele expulsa o pronome, então não podia estar aqui do lado, era tendo-se integrado, seria o correto. E a letra E, não é uma palavra atrativa, então o pronome tem que estar do ladinho dela, não se pode. Tá vendo? Uma questão enorme e a gente não leu, a gente só viu o comecinho de cada alternativa e a gente já chegou na resposta correta, que é a alternativa C. Então, não é difícil. Presta atenção nas palavras atrativas e os verbos no particípio. Verbos terminados com ado e ido, eles expulsam o pronome. Agora ficou super fácil você acertar qualquer questão na VUNESP de colocação pronominal. Aqui eu estou mostrando em vermelho tudo que estava errado, o que é atrativo, o que é atrativo. O não começa aqui, não começamos a frase com o pronome oblíquo. A alternativa C estava correta, aqui era o verbo no particípio e aqui era o não, que é também palavra atrativa. É isso aí, gente. Então, se você está curtindo o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha com o máximo de pessoas esse vídeo, tá bom, gente? Essas dicas são dicas de ouro. Você acertar questões de colocação pronominal, que em qualquer prova tem no mínimo 2 questões, é muito show. E você viu como é fácil acertar uma questão dessa. Então, eu desejo sucesso para você na sua prova. E é isso aí. Não se esquece de dar o like aí e compartilha de verdade, gente, com um monte de gente. É um prazer enorme ajudar todos vocês. E até o próximo vídeo.